Boa noite. Segunda etapa da vacinação da febre aftosa. 2 de novembro, dia de finados. Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana. Esportes, vagas do Cine, segurança pública, agenda e previsão do tempo. Começa agora o Jornal das 6. Agricultores devem prestar atenção no mês de novembro para a vacinação de reforço dos rebanhos bovinos e bubalino contra a febre aftosa. O calendário de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa já está definido e 180 mil doses esperam para ser entregues nas propriedades rurais. Produtores devem ficar atentos ao prazo que iniciou ontem e termina no dia 30 de novembro. Essa dose é a dose de reforço, que a gente chama, né? Onde devem ser vacinados os animais jovens, com menos de 2 anos de idade. Nós temos na nossa supervisão, que é composta por 29 municípios, devem ser vacinados 149 mil bovinos e bubalinos que compõem essa nossa regional, né? Ainda segundo Emílio Stum, alguns produtores têm direito à vacinação gratuita para o seu rebanho. Todo aquele produtor que possui menos de 100 animais, ele recebe gratuitamente do governo do estado a vacina contra a febre aftosa. O produtor bem sabe, né, que se ele não vacinar, é uma vacinação obrigatória, né? E se caso ele não vacinar, ele é multado em 2% sobre os animais encontrados na sua propriedade que não foram vacinados. Os demais que não recebem a vacina gratuitamente devem comprar o medicamento nas casas agropecuárias credenciadas no valor de R$ 1,49. Nos municípios de Juí, Bozano e Coronel Barros, vai ser feito o roteiro de entrega dos medicamentos anti-aftosa diretamente nas comunidades. Os primeiros professores aprovados no concurso para o Magistério Estadual do Estado começaram a ser nomeados nesta semana em Porto Alegre. A primeira turma, com 1.200 professores, foi empossada em cerimônia no ginásio da Academia da Brigada Militar. O segundo grupo de 1.200 professores também será empossado nos dias 19 e 20 de novembro. O 13º salário vai despejar bilhões na economia brasileira. É uma boa notícia para o comércio que está andando devagar. É uma boa hora para diminuir. O comércio não vê a hora e o consumidor está ansioso. O 13º vai engordar a conta de 80 milhões de brasileiros este ano. As empresas têm até 30 de novembro para pagar a primeira parcela e até 20 de dezembro para depositar a segunda. Ao todo, ele vai despejar 131 bilhões de reais na economia. O total pago em 2012 vai ser 10% maior do que no ano passado. Já o número de beneficiados aumentou só 2,5%. Dentre as novidades e benefícios desse ano, o economista alerta os consumidores para fazer um bom uso do dinheiro. O 13º tem que ser tomado como uma renda extra, então ele pode ser utilizado para compromissos extra. Eu diria que os principais começariam para aqueles que têm compromissos, débitos, etc., que precisam ser saldados, começaria por aí. Mas também se pode pensar em aquisição de coisas extras ou de presentes natalinos ou coisa desse tipo. A dica do professor de economia é quitar primeiro as dívidas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial, e tentar guardar um pouco para 2013. Certamente o mais urgente são as dívidas mais caras, aquelas que têm juro mais alto ou aquelas que têm multas, têm encargos mais pesados. E depois outros compromissos que possam limpar o cadastro das pessoas. Hoje, ter um cadastro, ter crédito na praça é uma coisa bastante importante para o consumidor. Mas convenhamos, não é fácil driblar aquela sensação de riqueza que todo mundo tem quando o dinheiro cai na conta. O importante é saber poupar para ter dinheiro quando realmente for necessário. O 13º salário é uma injeção mais do que desejada na economia, principalmente em um ano como 2012, marcado pelo baixo crescimento do PIB e também pelo aumento da inadimplência. Escola de Ensino Médio Otávio Caruso, Brochado da Rocha, está contemplada pela primeira fase do Plano de Necessidade de Obras, que prevê 17 itens de reforma global em 25 escolas do estado.
A preocupação dos pais dos alunos da Escola de Educação Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha, antigo CIEP, localizado no bairro Mundistoque, teve resultados. Preocupados com problemas na infraestrutura da escola, principalmente de um muro de mais de 3 metros de altura que fica localizado em frente ao educandário, que está com grandes rachaduras, o que compromete a estrutura e a segurança, principalmente para os estudantes da escola. Os pais já vêm acompanhando esse problema desde o início do ano, principalmente depois das férias do ano passado, quando houve o aumento das rachaduras. A escola está contemplada pela primeira fase do plano de necessidade de obras. Será reformado o muro do educandário, mas outros problemas de infraestrutura podem ser vistos na escola. Olha, nós temos de problema o muro, que agora então vai ser arrumado, a gente acredita, porque eu assinei na segunda-feira então a liberação do projeto para conserto do muro. A verba então vai ser liberada em questão de 4 a 5 dias, só que falta então todo o processo restante, que depende da liberação de licitação e o contrato do processo perante a essa liberação do valor. Mas nós temos, além do muro, nós temos vários outros problemas na infraestrutura da escola, que nós temos várias questões de goteira em salas de aula, nos corredores, nas escadarias, que dificulta a viabilização, ou como é que eu vou dizer assim, o processo dos alunos caminhar nos corredores, perigo deles caírem nas escadas, está interferindo na parte elétrica da escola, nos dando vários prejuízos da questão de curto-circuito, principalmente na sala de informática, onde tem goteira nesta sala, e a gente está também enfrentando problema com a questão de esgoto, né? Que também estamos com dificuldade nessa parte também. Então, os problemas não é só o muro, nós estamos com vários outros problemas estruturais na escola também. Não há previsão para o início das obras, pois ainda está em processo. A liberação do contrato depende da Coordenadoria de Educação junto com órgãos competentes. A reforma da escola foi uma conquista dos professores, pais e comunidade. Foi muito mais dos pais, né? Uma mobilização dos pais junto aos meios de comunicação, né, principalmente, e junto à Promotoria de Justiça, dos pais que foram e vieram até a escola. A gente, claro, apoiou esses pais, a gente não deixa os pais, porque é preocupação junto nossa, porque o muro, além de causar dano aos alunos, se caso ele vier a cair, causa também a toda a população que passa, porque é a única rua que tem para a comunidade também passar por ali, porque no outro lado da rua não tem calçamento. Então, os pais, todos eles estão preocupados com a segurança dos seus filhos, porque eles usam a escola para tudo. Eles vêm, eles gostam desse local e eles vêm até de final de semana para tomar seu chimarrão na sombra da escola. Então, para eles, isso acaba prejudicando e dando um certo temor, porque seu filho passou a não estar seguro no meio em que antes havia uma segurança total a ele. É necessário que a comunidade continue se mobilizando para que a escola seja contemplada com mais melhorias. A gente precisa sempre do apoio, né, dos nossos pais, porque é junto com eles que a gente consegue. Nós sozinhos não vamos conseguir, como não conseguimos muitas vezes grandes coisas, porque só um falando parece que a gente não consegue ser ouvido. Então, quando os pais nos apoiam, a gente consegue ser ouvido mais facilmente, né? Então, a gente acredita que com isso os meios responsáveis, né, o governo do estado, consiga nos ouvir melhor se os pais nos apoiarem, sim. Importante o apoio da comunidade, para que mais projetos como estes possam auxiliar em melhorias na escola para benefício da comunidade. 6 milhões de estudantes de todo o país devem participar do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo fim de semana. A principal novidade do Enem este ano é o sistema de avaliação das redações. No terceiro ano do ensino médio, o assunto é um só, Enem 2012. Os alunos contam como se prepararam para essas provas. Existem muitos vídeos na internet do Projeto Eureka, que é uma universidade do Paraná. Também tem o Guia do Estudante, tem
O panfleto que a gente recebeu sobre redação também do governo, achei bem interessante. Com certeza, ler é a melhor opção para quem deseja fazer uma boa redação na prova do Enem. E é na redação que está a principal mudança do Enem este ano. A partir de agora, as redações vão ser corrigidas por 2 professores. Se houver diferença de mais de 200 pontos nas notas, um terceiro professor vai ser chamado. Caso a diferença continue, uma junta de avaliadores vai dar a nota final. Outra novidade é que os alunos terão acesso aos textos corrigidos. Bem, esse processo ele é de extrema importância. Eu acredito que esse foi um passo muito grande que o Ministério da Educação, junto ao INEP, deu de fornecer esse material aos alunos. Por quê? Primeiramente, ter acesso à sua escrita vai possibilitar para esses alunos que, no próximo ano, eles também pensem a questão da reescrita, né? Caso não obtenham a nota desejada. E também eles têm acesso à planilha de correção e sabem exatamente no que pecaram ou por que tiveram determinada nota, vão poder também dialogar e refletir sobre os seus resultados. Na redação, o desempenho dos alunos serão avaliados através de vários critérios: domínio da língua escrita, compreensão da proposta, organização de fatos e opiniões na defesa de um ponto de vista, construção da argumentação e a apresentação de uma proposta para solucionar o problema abordado no texto. A organização de ideias é uma das principais dificuldades dos estudantes. Nós temos qualificado a organização das ideias como uma das principais dificuldades. Eu acredito que ela é, sim, mas também ela está aliada ao fato de que hoje os estudantes estão com poucas leituras. E, às vezes, eles querem, em pouco tempo, retomar as leituras que não fizeram ao longo do ano, e isso cria um problema. Por quê? Porque o Enem, você tem que ter capacidade de articular os argumentos, os pontos, as informações sobre aquela questão que está sendo posta. E os alunos que não leem, que não se informam, que não leem outros textos que argumentam sobre questões polêmicas, eles acabam não conseguindo discorrer sobre aquele assunto. Então, eles estão empobrecidos em termos de um repertório de informações. Eu acredito que tem 2 pontos que são cruciais para que uma boa organização de ideias ocorra. Primeiro, saber a estrutura de uma frase, saber se expressar utilizando a sua língua materna, e isso perpassa muito as questões de forma, ou seja, como eu uso a norma culta da língua portuguesa para me expressar, lembrando que nós não nos expressamos sempre pela norma culta e também não nos expressamos somente por ela, mas numa redação do Enem nós temos que fazer isso. E o segundo ponto é este, é o repertório de informações. Então, a questão da organização da ideia perpassa muito por esses 2 pontos. É importante estar atento ao que a mídia tem divulgado, verificar quais são os temas atuais e polêmicos. Estar atento ao que a mídia, os jornais, as revistas têm dito, têm enunciado a respeito de temas atuais e temas polêmicos. Os temas da redação, eles são sempre surpresa, de certa forma, porque muitas vezes nós apostamos em um tema e nós acabamos nos deparando com algo que nós não esperávamos, e os alunos acabam vivenciando isso. Por isso que, geralmente, os professores apontam a necessidade dos alunos estarem realmente informados sobre as circunstâncias, o contexto político, o contexto social, científico, o contexto da educação, da saúde, da segurança, ou seja, questões pertinentes à nossa vida em sociedade. O Ministério da Educação recomenda que todos os participantes compareçam ao local de realização das provas até o meio-dia, de acordo com o horário oficial de Brasília. No próximo bloco, você confere tudo o que rolou no jogo de ida das quartas de finais da Sul-Americana entre Grêmio e Milionários. Já voltamos!